Olá, pessoal! Bem-vindo ou bem-vinda à parte 63 da série de conceitos de programação. Hoje será a parte 7 do exercício 10, estoque 2. Então, vamos começar! Bom, pessoal, eu tinha deixado como desafio para que vocês montassem a resposta final para o usuário de uma forma simples e precisa. Hoje eu vou dar uma das formas como pode ser esta resposta, pois na programação nós temos vários caminhos a seguir, desde que tenha coerência, não tem problema ter ficado diferente, desde que tenha ficado claro, objetivo e lógico. Depois do repita até, eu vou dar um enter aqui antes do controle de estoque, vou colocar um escreva L para pular linha, vou pegar este escreva L, dar um Ctrl C. Na frente destas duas barras, eu dou um espaço, Ctrl V, abre parênteses, abre aspas, depois do controle de estoque os tracinhos, eu fecho aspas, fecho parênteses. Dou outro escreva L aqui para pular linha. Depois disso, eu preciso mostrar todos os produtos que eu tenho com a numeração, um tracinho, o igual maior, o R cifrão, o seu preço com duas casas decimais. Aqui no começo eu fiz em forma de vetor, porém eu já determinei alguns valores para o vetor, como o número com um tracinho, os espaços certinhos aqui, que ficaria totalmente indentado. E também os preços que estão certinhos correspondentes aos produtos que eu tenho em estoque. Vou dar um Ctrl C nesses dois aqui, só para gravar o nome dos vetores. Vou lá para baixo, dar um Ctrl V, tirar aqui. Antes eu vou dar um para, pois eu vou percorrer um vetor, eu preciso ter um para e de 0 até, como aqui eu sei que eu só tenho 4 produtos, só tem de 0 até 3 que está preenchido no vetor. Então, eu não preciso percorrer todo o vetor. Eu coloco até 3, passa. Mas aí vai ser de acordo com a quantidade de produtos escolhida ou uma quantidade indeterminada de produtos. Aí eu poderia fazer de uma forma diferente. Eu perguntava para o usuário, por exemplo, escreva quantos produtos serão alterados no estoque. Eu colocasse lá 5. Leia quantidade de produtos, por exemplo. Aí eu ia colocar esta variável -1, que seria o máximo de espaços no vetores que ocuparia, que seria, neste caso, 5 menos 1 seria de 0 a 4. É uma opção. Aqui eu quis determinar 4 produtos para ficar mais prático, mais simples. Debaixo aqui dos dois vetores, como eu vou usar esses vetores, eu vou dar o fim para. Aqui no para, eu dou um escreva L, abre parênteses. Antes eu dou duas aspas, deixando um espaço, coloco uma vírgula, aí eu coloco o vet underline, nome underline produto na posição I, vai ser justamente esta parte do número com tracinho o nome do produto, coloco uma vírgula, abro aspas, coloco um espaço, um igual, maior, espaço, R, cifrão, espaço, fecho aspas. É justamente esta parte aqui que eu estou colocando. Depois eu coloco a vírgula, trago este vet underline prico underline produto na posição I, aqui na frente, só que eu quero com duas casas decimais. Se eu colocar assim, ele não vai colocar as duas casas decimais quando tiver um valor zero, simplesmente vai pôr 20. E isto não é o objetivo, eu quero que fique exatamente como que é a estrutura do preço. Então, eu coloco 2.1, 2.2, e quer dizer que é no mínimo um dígito com duas casas decimais, como se eu colocasse assim 2.00, ele tem no mínimo um dígito antes do ponto e 2 dígitos como casas decimais. É isto que representa esse 2.1, 2.2. Agora eu só fecho o parênteses. Este para vai percorrer um vetor, tanto do nome dos produtos como do preço dos produtos, e vai mostrar esta estrutura do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso. Vou apagar esta parte que já está pronta. Depois do para, eu vou dar um outro escreva N. Nas duas barras que eu selecionei, eu coloco um tab,
escreva L, abre parênteses, abre aspas, depois fecha aspas, fecha parênteses e último escreva L. Que aí é pula linha, coloca os tracinhos, pula linha. Aqui eu começo um fluxo que eu tenho o nome do controle de estoque, que tem o 1, produtos em estoque, o 2, produtos vendidos e reservados, e o 3, produtos vendidos e retirados. Esta parte aqui, eu também coloquei lá no vetor um valor fixo com estes nomes, que é o vet, underline tipo, underline controle, underline estoque. Então, vou dar um Ctrl C, voltar para aquela parte aqui. Depois do escreva L, eu dou um Ctrl V. Antes de colocar o vetor, eu dou um para. Eu tenho uma variável chamada código underline estoque que eu solicitei lá em cima em um dos menus quando o usuário estava alterando algum controle. Primeiro eu solicitava esta variável que ia de 1 a 3. Então, vou utilizar esta variável aqui para percorrer justamente este vetor. Para código underline estoque de 1 até 3, faça. Eu vou pegar depois deste vetor e colocar um fim para. Aqui, para não ter repetição, eu vou tirar este escreva L fora do para, porque eu vou percorrer este para 3 vezes e todas as vezes eu já vou ter pulado a linha ali. Inclusive, a primeira vez que ele entrar no vetor, ele já vai começar pulando a linha. Não preciso colocar escreva L, depois colocar escreva L, vão ser duas quebras de linha. Depois eu vou colocar escreva L, abre parênteses, eu vou colocar o vet, underline, tipo, underline, controle, underline, estoque, na posição código, underline, estoque. Como ele começa de 1, eu tenho que colocar -1 para o vetor começar a contar desde a posição 0. Eu fecho colchetes e fecho parênteses. Eu fiz esta parte que eu tenho o nome do controle de estoque, ele vai percorrer as 3 vezes e me informar os 3 tipos de controle de estoque, porém, cada controle de estoque tem uma informação diferente. O vendidos e retirados, ele me informa só a retirada, retirada total, quantidade de retiradas e estoque atual. O vendidos e reservados, da mesma forma, ele só me informa a reserva, reserva total, quantidade de reservas, estoque atual. E o produtos em estoque, ele já tem a entrada total, quantidade de entradas, estoque atual após as entradas, vão ter as saídas, a saída total, a quantidade de saídas e depois o estoque atual das saídas. Então, eu tenho comportamentos diferentes. Então, após colocar o tipo de controle de estoque, eu vou ter que fazer uma escolha caso e ir separando qual informação cada um vai passar para o usuário. Eu vou colocar escolha, vou usar a mesma variável código underline estoque, vou deixar aqui já um fim escolha, perto do para. Como ele vai de 1 a 3, já cai certinho aqui, caso 1, caso 2 e caso 3. No caso 1, eu vou pegar esta parte das entradas e da quantidade inicial, dar um Ctrl X, um Ctrl V, vou ir jogando aqui dentro do escolha caso para eu ter a referência de qual informação eu vou precisar passar para o usuário. Aqui, primeira coisa, eu vou dar um escreva L para pular linha, que eu não coloquei um escreva L aqui. Cada escolha caso vai ter o seu escreva L. Aqui eu vou colocar um outro escreva L com abre parênteses, abre aspas, deixo os tracinhos e a quantidade inicial, fecho aspas, fecho parênteses e embaixo eu dou um outro escreva L para pular linha. Aqui funciona da mesma forma do para que eu fiz solicitando o nome dos produtos. Eu vou até pegar este para, dar um Ctrl C, Ctrl V, identar aqui rapidinho e mostrar as
diferenças que podem ter entre os pares. Para ir de 0 até 3 é a mesma coisa, que eu vou ter a mesma quantidade de produtos. Escreva L, vou deixar este espacinho, vou colocar o nome do produto, então vou utilizar este vet underline nome underline produto na posição I, ele vai dar justamente esta estrutura. O igual maior, o R cifrão, o espaço antes, o espaço depois, só que o R cifrão não vai ser aqui. Aqui eu tenho um vezes antes do R cifrão. Aqui, na verdade, eu vou colocar o igual e o maior, fechar aspas, vou apertar até um Enter aqui para o R cifrão e o vet underline preco underline produto ficar na linha de baixo. Vou fechar o parênteses, vou apertar um outro Enter, colocar um escreva, como aqui eu não vou querer que ele fique em linhas separadas, eu coloco só o escreva, abre parênteses, eu vou colocar match underline qtd underline entrada na posição I,0 e fecha colchetes. Aqui eu usei matriz, porém eu não estou usando para J, porque como é a quantidade inicial, eu vou pegar somente a posição 0 da coluna. Eu não quero as outras colunas. A entrada 1 é justamente a quantidade inicial que vai ter no estoque, porque ela foi a primeira entrada, ela é a quantidade inicial. Depois, eu vou colocando as outras entradas e aí sim eu vou precisar das outras colunas da matriz. Mas neste caso aqui, como a quantidade inicial é exatamente a primeira entrada, então ela fica na coluna 0 da matriz, eu não preciso usar o para J para a coluna 0, não tem sentido. Então, eu pego a posição I, que está certo, de 0 a 3, que são as linhas com os nomes dos produtos, e a posição 0, que são as colunas representando as entradas. Coloco um vírgula, vou apagar este espaço que eu tinha aqui do R cifrão, só que antes do R cifrão eu dou um espaço, coloco a palavra unidades, espaço, o X, espaço, o R cifrão, vou fechar aqui o parênteses, apagar esta linha, apertar o Enter, coloco um outro escreva, vou utilizar o vet underline preco underline produto na posição I, com no mínimo um dígito tendo 2 casas decimais. Esta parte aqui é, primeiro, a estrutura de um espaço, representando um espaço aqui na frente. O nome do produto na posição I é esta parte aqui que eu já deixei gravado no vetor nas posições corretas. O espaço igual maior e o outro espaço é justamente esta parte aqui. Vou mostrar no simétrica mais fácil. Esta parte aqui. Match underline qtd underline entrada na posição I,0 são estes valores. Dou um espaço, coloco unidades, o X, o R cifrão, outro espaço é justamente esta parte, e o preço do produto com 2 casas decimais. Após isso, eu dou uma vírgula, abro aspas, dou um espaço, coloco um outro R cifrão, dou outro espaço, fecho aspas. Vou colocar em outro escreva, só que agora é um escreva L, porque aqui é a informação final. Dentro do parênteses, eu vou usar a matriz que fez este cálculo. Aqui eu estou mostrando para o usuário como que é feito o cálculo e aqui é o resultado final deste cálculo. A matriz que fez este cálculo é a match underline VLR underline entrada na posição I,0. Fecha aqui colchetes, que aqui é a matriz da quantidade da entrada, que é a matriz do valor da entrada. E encerra o para, ele vai fazer justamente esta parte de mostrar a quantidade inicial. Apago esta parte, apago mais uma linha, aí eu coloco aqui antes das entradas um escreva L para pular linha. Na parte dos tracinhos e das entradas eu vou pegar essas 2 barras, selecionar, apertar o Tab, coloco um outro escreva L, abre parênteses, abre aspas, aqui na frente, fecha aspas, fecha parênteses.
Agora eu vou precisar colocar a entrada com o seu número e quantas unidades entraram, vezes o preço e o valor total. Aqui tem uma particularidade. Quando eu fiz a quantidade inicial, eu usei o Paraí e percorri uma matriz. Só que nesta matriz, eu precisei só da primeira posição e utilizei o zero. Aqui eu vou precisar do para J, só que antes do Paraí e não dentro do Paraí, como normalmente se vê nos programas. Por que que eu preciso fazer esta inversão? Porque eu vou ter tanto este momento de utilizar o para J na posição da matriz, como eu vou precisar colocar este valor do para J na frente da entrada, que vai representar o número da entrada. Se eu colocar o Paraí fora e o para J dentro, o que vai acontecer? Ele, ao invés de vir e colocar a entrada 1 e mostrar todos os produtos para mim nesta ordem, depois a entrada 2 e mostrar todos os produtos nesta ordem, ele vai colocar entrada 1, produto 1, ok? Entrada 2, produto 1, e vai fazendo assim até a entrada N, produto 1. Depois ele vai estar lá, entrada 1, produto 2, entrada 2, produto 2. E vai ficar sempre colocando o nome entrada com o seu número e de um em um produto. Põe todas as entradas com somente o produto 1. Depois todas as entradas somente com o produto 2. E vai fazendo este fluxo até encerrarem todas as entradas daquele produto. Isto não é o objetivo. Eu estou simulando que eu estou em uma página onde tem uma tabela com estes produtos e eu tenho entrada 1 com a tabela do nome, da quantidade que teve na entrada 1, vezes o seu preço e o seu valor final. Para eu ter esta sequência de aparecer o nome da entrada com o seu valor respectivo máximo, que é o J que vai receber este valor, e mostrar todos os produtos vinculados a esta entrada, eu vou precisar colocar o para J antes do para I e não o contrário, senão vai ficar uma lógica errada. Depende da lógica, eu vou precisar fazer esta inversão. Não está errado, não é uma má prática, só não é muito usual. O que eu preciso ter é coerência nesta inversão. Eu tenho que utilizar o para J primeiro e depois usar o para I. Agora, se fosse um caso que eu precisasse usar o para I e não afetaria esta parte das entradas e usaria o para J, não teria problema. Por exemplo, se eu quisesse realmente mostrar de um em um produto individual todas aquelas entradas que teve aquele produto, aí tudo bem. Aí aqui colocava produto 1, que ele colocaria todas as entradas, e depois vinha o produto 2, colocava todas as entradas, poderia até pular linha para não ficar bagunçado. Aí sim seria uma outra lógica, não é esta lógica que eu estou colocando. Eu estou simulando uma tabela no qual tem todos os produtos relacionados àquela entrada e não a todas as entradas relacionadas àquele produto. É diferente a lógica que eu estou fazendo aqui. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a parte 8 do exercício 10, estoque 2. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!